Muito bem. Voltando aqui às nossas questões de direitos fundamentais, vamos à questão número 6. Na impetração do habeas data, o interesse de agir configura-se diante do binômio utilidade e necessidade dessa ação constitucional, independentemente da apresentação da prova, da negativa, da via administrativa. Errada. A lei que regulamenta o habeas data disse que para você ingressar com ele, habeas data é necessário provar que foi a via administrativa e que a administração pública negou o seu pedido. Zélio, mas não tem uma história de que eu não posso submeter uma ação judicial a um prévio exaurimento administrativo? É verdade, está verdadeiro. Ou seja, se alguém chegar para você e disser, você só pode entrar na via judicial, só pode só pode propor uma ação e a ação o habeas data é uma ação, só pode propor uma ação se você primeiro exaurir a via administrativa. Isso está certo ou errado, professor? Está errado, não pode não. Não pode ser feito isso não. Essa exigência está absolutamente inconstitucional. Essa lei seria inconstitucional, mas esse caso aqui é diferente. O caso que regulamentou, da lei que regulamentou a habeas data eu só posso ingressar com a habeas data depois que eu tiver a negativa da administração pública. Por quê? Porque o que você quer com essa negativa juntada no habeas data? Você quer provar que ele negou. Como é que eu vou entrar com a ação judicial dizendo que ele me negou, mas eu não tenho a prova? Como é que eu provo que eu pedi a você e você recusou a entrega? Com testemunha ou com documento. Como as ações dos remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, não admitem provas testemunhais, não admitem provas periciais, então só documento. E qual é o documento? Aquele que comprova que você requereu e que ele deferiu. Só isso. Então é errado. 7. O duplo grau de jurisdição consubstancia garantia constitucional. Já respondemos uma assertiva anterior. Errada. O Supremo Tribunal Federal tem dito reiteradamente que o duplo grau de jurisdição é um princípio, mas um princípio de natureza infraconstitucional, ou seja, está previsto na lei e não na Constituição. Eu discordo, mas é assim que o Supremo diz. E é assim que cai na prova. 8. Questão número 8. Os sigilos bancário e fiscal são consagrados como direitos individuais constitucionalmente protegidos que podem ser excepcionados por ordem judicial fundamentada. E tudo bem, nesse sentido, é válida a quebra do sigilo bancário de membros do Congresso Nacional quando decretada por um TRE em investigação criminal destinada à apuração do crime eleitoral. Essa questão aqui eu considero bem sem vergonha. Mas, como se trata de questão para o TRE, por exemplo, é admissível. Por quê? Porque lá no programa deles tem, com certeza, também o tópico justiça eleitoral. Ok? Apesar disso ser jurisprudência do STF. Por quê? Primeiro, nesse sentido, é válida a quebra do sigilo bancário de membros do Congresso Nacional quando decretada pelo TRE. Está errado porque o Supremo já disse que o TRE não pode decretar a quebra de sigilo bancário de deputado e senador. Só quem pode é ele, STF. Por quê? Como o deputado e senador é julgado perante o STF, só o STF pode julgar isso. Então pronto, errado a assertiva. 9. O estrangeiro sem domicílio no Brasil não tem legitimidade para impetrar um habeas corpus, já que os direitos e as garantias fundamentais são dirigidos aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes. Já comentamos isso? Tranquilo, né? Opa, já comentamos isso? Tranquilo. Errado! Falamos que, apesar da Constituição falar em brasileiros e estrangeiros residentes, os não residentes também estão preservados. Caso um escritório de advocacia seja invadido durante a noite por policiais para nele se instalar escutas ambientais ordenadas pela justiça, ou seja, ordem judicial. Já que o advogado ali trabalha, estaria envolvido em organização criminosa, a prova obtida será ilícita, já que a referida diligência não foi efetivada durante o dia. Já comentamos isso anteriormente, mas vamos aqui repetir. Eu posso ingressar na sua casa e o conceito de casa é abrangente e o conceito de casa envolve o quê?
também o escritório de advocacia, também o consultório médico, também o consultório do psicólogo, também o escritório do contador e assim sucessivamente, tá ok? Então aqui é casa, onde se lê escritório de advocacia, leia-se casa. Então eu vou ler como agora. Caso uma casa seja invadida durante a noite por policiais para nele se instalar escutas ambientais ordenadas pela justiça, já que ele, morador, advogado que ali trabalha, estaria envolvido em uma organização criminosa, a prova obtida seria ilícita, já que a referida diligência não foi feita durante o dia. Como eu falei em questão anterior, a Constituição é clara, taxativa, quando diz que por ordem judicial só posso ingressar na sua casa durante o dia. Mas, neste caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, este julgado é de 2008, entendeu que, 2008, entendeu que, como o único meio de se obter uma prova seria a escuta ambiental colocada naquele escritório e que o modo de se colocar somente seria possível durante a noite, porque durante o dia tinha movimento direto, então autorizou a colocação da escuta ambiental e considerou como prova lícita. Portanto, a resposta errada. Questão número 11. Questão número 11. Vamos lá? Aqui tem um enunciado. Uma empresa estrangeira com filial no Brasil não aplica o estatuto do pessoal da empresa aos funcionários brasileiros, apenas aos empregados naturais do seu país de origem. Opa. Essa política adotada pela empresa gera vantagens salariais aos empregados estrangeiros, embora estes desempenhem funções idênticas. Ok. Uma discriminação que já está errada. Com base nessa situação, julgue os itens seguintes. De acordo com a jurisprudência do STF, a situação descrita não configura discriminação inconstitucional, visto que foi feita com base em critérios objetivos e razoáveis, errado. Veja, vamos analisar isso aqui. De acordo com tem umas expressões muito interessantes que nos traz muitos ensinamentos. De acordo com a jurisprudência do STF, a situação descrita não configura discriminação inconstitucional. Veja, quando ele diz não configura discriminação inconstitucional, é porque ele considera que é possível haver discriminação constitucional. E é. Quando eu dou, o que é o princípio da isonomia? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. O que é a cota para deficiente físico em concurso público? É uma discriminação constitucional. E se eu colocasse 98% das vagas do concurso público para deficiente e 2% para não deficiente? Aí seria uma discriminação, seria inconstitucional. Por que eu explico isso? Porque a palavra discriminação já traz em si uma carga de preconceito, como se discriminar fosse proibido. Não, discriminar é permitido, só que de forma correta. Certo? A expressão é bem interessante. Então, errada. É isso? 12. O dispositivo constitucional segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, não se aplica aos estrangeiros residentes no país, mas apenas aos brasileiros natos e aos naturalizados. Essa parte aqui está errada. A igualdade de todos perante a lei é tanto para os brasileiros como estrangeiro, inclusive estrangeiro residente ou estrangeiro não residente. Então, errado. 13, questão número 13. No Brasil, o terrorismo e o racismo são imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Os incisos confiram aí na sua Constituição. Os incisos 42, 43 e 44 falam de alguns crimes. Diz o 42, o racismo é inafiançável e imprescritível. O terrorismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins e os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Já a ação de grupos armados, civis ou militares são inafiançáveis e imprescritíveis. Ok? Aqui ele diz, o terrorismo é imprescritível. Errado. É prescritível. O terrorismo está no inciso 43, que diz que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O racismo é imprescritível, correto. É inafiançável, correto. É insuscetível de graça ou anistia. Errado para o racismo, correto para o terrorismo. Ok? Então, errado o gabarito.
14, a nossa próxima questão. O julgamento dos crimes dolosos contra a vida é da competência do Tribunal do Júri, mas a Constituição não impede que outros crimes sejam igualmente julgados por esse tribunal. Muito bem, essa questão bastante controversa, tá ok? Bastante controversa, mas vamos a ela. O artigo 5º, inciso 38, especifica o Tribunal do Júri. Diz, é garantido o Tribunal do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida, soberania dos seus vereditos, sigilo nas votações e plenitude de defesa. E há uma grande discussão. Primeiro fala-se, o que são crimes dolosos contra a vida? Primeiro vamos explicar. O que é julgado no júri são só os crimes contra a vida, mas nem todo crime contra a vida é julgado no júri, só se for praticado na modalidade dolosa. Os crimes ou são dolosos ou são culposos. Doloso é aquele que você tem intenção, culposo é aquele que você não teve intenção, mas não teve cuidado. Os crimes culposos não são julgados perante o tribunal do júri, ok? Por exemplo, você está andando com muito peso, esse peso cai e esbarra ali, cai na cabeça de alguém e mata. Você foi imprudente, mas não foi intencional. Então é um crime culposo, logo não será no tribunal do júri. Então os crimes dolosos contra a vida são julgados perante o tribunal do júri. E quais são esses crimes dolosos contra a vida? São tortura, tráfico ilícito, entorpecente, desculpa, estou lembrando lá da questão anterior. São homicídio, infanticídio, instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio e o aborto. Então esses são os crimes dolosos contra a vida. Só esses crimes podem ser julgados perante o tribunal do júri. Mas alguns discutem se outros crimes poderiam ser julgados perante o tribunal do júri. E aqui vem a questão. O julgamento dos crimes dolosos contra a vida é da competência do tribunal do júri, mas a Constituição não impede que outros crimes sejam igualmente julgados por esse órgão. O CESP deu como correto o gabarito certo nessa questão. E não teve nenhuma questão posterior a essa, elaborada pelo CESP ou por qualquer outro instituto que tenha considerado que essa afirmação está errada. Eu, particularmente, discordo desse gabarito. Eu entendo que os crimes que são julgados pelo júri são só os crimes dolosos contra a vida e ninguém pode acrescentar outro tipo de crime porque está na Constituição. Mas o CESP entende que pode sim ser alterado isso. Isso que de outros crimes serem inseridos além dos crimes dolosos contra a vida, como por exemplo colocar os crimes culposos contra a vida serem julgados no tribunal do júri. Seria um exemplo clássico, ok? Então, gabarito para o CESP, certo, com as minhas ressalvas. 15. O preso tem direito à identificação dos responsáveis pelo seu interrogatório policial. Moleza. Isso está explícito no artigo 5º da nossa Constituição. Então, certíssimo. 16. Questão número 16 diz: a Constituição Federal exige que o habeas corpus seja cabível apenas contra ato de autoridade pública. Errado. Isso ou certo na 16? Erradíssimo. Só contra ato de autoridade pública? Não. A Constituição diz: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer coação no seu direito de locomoção, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder. Quando ele fala abuso de poder, ele está falando da autoridade pública, porque quem tem poder é a autoridade pública. Aí se insere. Mas, quando ele fala ilegalidade, ele está falando de outras ilegalidades. Portanto, contra ato de particular, também cabe o habeas corpus. Então, errado o gabarito. Questão número 17. Conforme a orientação do Supremo, os dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais judicialmente autorizadas para a produção de provas em investigação criminal ou em instrução processual penal não podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos ou contra outros servidores cujos possíveis ilícitos teriam despontado da colheita desta prova. Errada essa afirmação, ao contrário do que afirma aqui, o Supremo tem dito que se eu fiz uma escuta num processo criminal tal, eu posso sim utilizar em outros processos essa gravação, porque ela foi produzida de forma lícita, é a chamada prova
emprestada. Errado o gabarito, portanto. 18. Questão número 18. Conversas telefônicas entre o acusado e o seu defensor não podem ser interceptadas. Isso é verdade. Pois o sigilo profissional do advogado, que é garantido no próprio processo legal, somente pode ser quebrado quando o advogado estiver envolvido na atividade criminosa. Meus amigos, a Constituição no artigo 5º diz que o sigilo profissional é uma garantia constitucional. Portanto, aquilo que você fala para o seu psiquiatra, aquilo que você fala para o seu psicólogo, aquilo que você fala para o seu sacerdote de confiança, assim como aquilo que você fala para o seu advogado, está protegido. Logo, eu não posso colocar uma escuta ambiental no confessório do padre. Eu não posso colocar uma escuta telefônica ou ambiental lá no consultório do psiquiatra ou do psicólogo. Assim como eu não posso colocar uma escuta ambiental nem fazer a gravação da ligação entre o advogado e o seu cliente, porque isso está protegido pelo sigilo profissional. Salvo, é claro, se o médico, se o psicólogo, se o padre, se o advogado estiverem envolvidos como criminosos. Digamos que aquele padre, por exemplo, use o local destinado à confissão como meio de o traficante chegar, entregar a droga, ele recolher a droga para ir vender. Óbvio que o padre é criminoso, ele não está sendo padre, assim é o advogado. Ok? Então, certíssimo o gabarito. 19. Questão número 19. Prova de promotor do DF. Para a teoria da proporcionalidade, muito cuidado com essa questão, adotada na Alemanha, o Estado pode se valer em alguns casos de prova ilícita para fundamentar a condenação de quem tenha praticado, por exemplo, um crime grave. Aqui nós temos um tema bem interessante, que é sobre as provas ilícitas, e a Constituição brasileira abomina a prova ilícita, não abrindo exceções. Há uma teoria chamada teoria alemã, que também se aplica em alguns casos nos Estados Unidos, já teve aplicação, que diz que em alguns casos eu posso utilizar as provas ilícitas, desde que norteado pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade. O que é isso? Se o ilícito que... Teoria alemã. Se o ilícito que eu pratiquei para obter a prova é igual ou inferior ao ilícito que eu quero provar, essa prova pode ser admitida. Mas no inverso eu não posso. Ou seja, se eu furtei para provar um homicídio, se justifica esse furto. Portanto, a prova será lícita. Desculpa, a prova será admitida. Desculpa, não é lícita. Ela continua ilícita, porém admitida. Já se eu matei para provar um furto, o ilícito é tão grande para produzir a prova que não se justifica diante do que eu quero provar. Aí essa prova ilícita não será admitida. Tudo isso é perfeito, lindo, maravilhoso e correto. Na Alemanha, não aqui. Já teve gente por aí querendo aplicar essa regra aqui no Brasil, dizendo que as provas ilícitas, em alguns casos, podem ser admitidas. O Supremo Tribunal Federal refutou absolutamente sem restrições essa teoria. E disse expressamente, não se aplica ao Brasil teorias estrangeiras. Portanto, a questão de promotor foi, inclusive, fazendo referência à Alemanha, para a teoria da proporcionalidade, adotada na Alemanha, não aqui, tá, gente? Olha comigo, não aqui, lá na Alemanha, não aqui. O Estado pode se valer em alguns casos de provas ilícitas para fundamentar a condenação de quem tenha praticado, por exemplo, um crime grave. Perfeito, corretíssimo, sem ressalvas. 20. Questão número 20. A vedação da utilização de prova ilícita por derivação encontra-se expressa no texto constitucional. Quando se fala em prova ilícita, logo vem à mente também a prova ilícita por derivação. O que é isso? Vou fazer aqui uma análise detalhada. Olha só, prova. Não vou nem dizer que ela é lícita ou ilícita. Eu tenho uma prova, ok? Vou chamar de prova originária. Essa prova originária pode gerar uma segunda prova, pode gerar
uma segunda prova. Óbvio, essa aqui é derivada. Óbvio, essa aqui é derivada. Ok? Se essa prova, primeira, é lícita, lícita será derivada. Se essa prova primeira é ilícita, ilícita será a segunda, a derivada. O que é a prova derivada? É aquela que sem a primeira não existiria. Tem um exemplo clássico que o Supremo Tribunal Federal anulou o processo, aliás, anulou a condenação. Por quê? Porque o sujeito confessou que praticou o crime. Só que a confissão dele foi em razão de terem mostrado para ele um documento falso. Ele realmente praticou delito, vamos até imaginar isso. Mas ele só confessou por causa da prova do documento falso. Quando nós analisamos as duas provas, eu pergunto, teria existido a confissão sem o documento falso? Não, ele não teria confessado. Então, a segunda dependeu, a sua existência da existência da primeira dependeu. A primeira foi lícita ou ilícita? Ilícita. A segunda será ilícita. Isso é a teoria dos frutos da árvore envenenada. É isso em que, se a árvore é envenenada, produz frutos envenenados. O Supremo Tribunal Federal admite a prova ilícita, admite a teoria dos frutos da árvore envenenada? Sim. Ou seja, se a segunda prova é fruto da primeira e a primeira é ilícita, a segunda também o será. Ok? Isso está escrito expressamente no texto da Constituição? Não. Está escrito em algum lugar, Zélio? Está onde? No Código de Processo Penal. Questãozinha boa, né? Errada, claro. A vedação da utilização de forma da prova ilícita por derivação encontra-se expressa no texto constitucional? Não. Encontra-se expressa na lei. Qual lei? Código de Processo Penal. Ok? 21. Questão de número 21. Sendo o silêncio constitucionalmente garantido aos réus no processo penal, a condução de extensos e fatigantes interrogatórios, com o objetivo de extrair a confissão do acusado, pode eivar de ilicitude esta prova numa visão garantista do processo penal. Certíssimo. Vejam, na realidade, ele estendeu, mas ele só falou uma coisa, uma prova obtida com tortura. É uma prova inadmitida? É uma prova inadmitida, porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas onde é que está a tortura aí? Extensos e fatigantes interrogatórios. Não resta dúvida que é uma tortura. Se não for tortura física, e provavelmente é uma tortura física, é também psicológica. Meus amigos, tortura física não é só saco na cabeça. Meus amigos, tortura não é só saco na cabeça. Meus amigos, tortura é colocar você sentado na cadeira durante 10 horas fazendo interrogatório a você. Meus amigos, tortura é chegar e dizer, se você não confessar, não sei o que vai acontecer com sua filha, não sei o que vai acontecer com seu filhinho de 3 anos, não sei o que vai acontecer com sua querida esposa. Isto é tortura e, portanto, a prova assim obtida é ilícita. Portanto, gabarito certo. 22. Essa questão é boa, essa questão eu gosto. Se João, delegado de Polícia Federal, prende Carla, famosa traficante de drogas, e a exibe à imprensa contra a vontade dela, pode ser condenado ao pagamento de indenização por dano material ou moral decorrente da violação da imagem da pessoa? Certo ou errado? Certo ou errado? Vamos lá, 30 segundos. 1, 2, 30. Certo. Zélio, isso não está certo, está errado. Carla, famosa traficante, ainda vai receber indenização. Vem cá. Seguinte, você não vai responder a sua questão com base em sentimento. Candidata a concurso público não tem coração. É racional, só tem conhecimento. Olha como mudaria a questão se eu formulasse desse modo. Se João, delegado de Polícia Federal, prende Carla, uma mãe de família,
e a exibe à imprensa contra a vontade dela, pode ser condenada a pagar. Ah, Zé, uma mãe de família não pode ser exibida, tá vendo? Uma mãe de família, uma traficante, quem quer que seja, não pode ser exibida e explorar a sua imagem contra a sua vontade. Mas ele eu vejo direto na televisão, não leia jornal, não leia Veja, não leia Isto É, não assista a televisão. A verdade não é da televisão, a verdade é daqui. Se a Carla foi presa, ela é uma criminosa, tudo bem. Mas ela não pode ser utilizada como troféu, como às vezes a gente vê na televisão por aí, em que coloca inclusive o escudo da corporação e o sujeito está com a cabeça para baixo, eles levantam o pescoço para a pessoa não parar de olhar para frente. O que a televisão não mostra é que depois essa pessoa entrou com ação de indenização por dano moral e ou material e ganhou a indenização. Você vai dizer, mas Érico, calma aí. Calma aí. Dano moral, tudo bem, eu até concordo. Dano moral, que é algo meio subjetivo. Mas dano material? Onde é que está o dano material? Não está, ou está. Olha o que diz a questão. Famosa traficante de droga exibe a imprensa contra a vontade dela. Pode ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral ou material. Dano moral, se houver dano moral. Dano material, se houver dano material. Os dois, se houver os dois. Não está dizendo que vai ter, que obrigatoriamente são os dois. Ah, Zé, eu entendi. Zé, mas não caiu a ficha. Dá exemplo. Dos dois danos. Vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que um belo cantor de pagode foi surpreendido com o tráfico. Ele foi condenado e exibido a sua imagem sem o seu consentimento. Esse belo cantor de pagode, ao ser exibido à imprensa sem o seu consentimento, apesar de criminoso, condenado, ele teve dano moral? Teve, Zé. E digamos que ele antes vendesse 1 milhão de CDs e passou a vender só 10 mil logo na semana seguinte. E aí, teve dano material? Não é que teve, Zé. Ok? Mas ele tem outro problema aqui. Se João, delegado de Polícia Federal, prende Carla, famoso traficante, ele pode ser condenado. O delegado, não é o Estado, sim, mas o Estado não pode se voltar contra ele no direito de regresso? E é mesmo, em caso de dolo ou culpa. Então, certíssimo. 23. É 23? É. 23. De acordo com a Constituição, pode ser condenado ao pagamento de indenização um servidor público, inclusive policial, que causar dano moral a qualquer pessoa, mesmo ao preso condenado por sentença transitada em julgado. Sim, claro. Ele prendeu, transitou em julgado e expôs ao ridículo. Indenização. Então, certo, 23. 24. Segundo o princípio do juiz natural, não se pode despojar alguém da sua liberdade ou da sua propriedade sem que se lhe assegure o direito ao contraditório. Aqui está perfeita a questão. São duas verdades erradas. Como assim duas verdades erradas? Duas verdades que juntas eles fizeram com que fosse errado. Existe o princípio do juiz natural? Existe. Ele tem que ser respeitado? Tem. O que é o princípio do juiz natural? Eu só posso ser julgado pelo juiz competente. Quem é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, meu amigo? Tribunal do Júri. Quem é o juiz natural para julgar os crimes do presidente da República? Crime comum? Supremo. Quem é o juiz natural para julgar as ações de divórcio? O juiz de família. O juiz criminal julgou a ação de divórcio. Esse processo é nulo porque não foi pelo juiz natural. Ok? Isso é verdade. Então aqui, segundo o princípio do juiz natural, ele existe. Não se pode despojar alguém da sua liberdade ou da sua propriedade sem que se lhe assegure o contraditório. Existe o contraditório? Existe. É verdade que eu não posso despojar você do seu patrimônio sem o contraditório? É verdade. Mas isso é o juiz natural? Não. Errado, portanto. Ok? 25. A ampliação do prazo prescricional em matéria criminal não se aplica aos fatos praticados antes da entrada em vigor da lei, aplicando-se o princípio da anterioridade em matéria penal. Certíssimo. Aqui é o princípio de direito constitucional e penal que diz que a lei só se aplica ao futuro. A lei que eu devo aplicar é anterior aos fatos. Em matéria criminal, eu só ressalvo se for para beneficiar o réu. Eu pergunto, ampliar o prazo prescricional, ou seja, antes era 10 anos, agora são 15 anos para prescrever, melhora ou piora a sua situação?
Piora. Então eu vou aplicar qual lei? Anterior. E não a nova lei. A ampliação do prazo prescricional em matéria criminal não se aplica aos fatos praticados antes da entrada em vigor da lei, certo? Por quê? Porque piorou. E se tivesse reduzido o prazo prescricional? Aí a lei nova aplicava a essa situação pretérita, por causa do princípio da anterioridade, certíssimo. Vamos deixar essa questão para a próxima? Porque senão vai ficar muito apertado para as outras questões. Já já retornaremos.